kadosh, Adonai, Adonai, Elohim, Tzebaoth, Adonai, Elohim, Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, Elohim, Elohim, Tzebaoth, Adonai, Elohim, Tzebaoth, Hashem.
Amém. Aleluia. Aleluia! Bem, queridos, estamos no barquinho tão moderno, mas aqui tudo começou. Chegamos ao ponto da nossa história. Porque a nossa história tem um início. Como falamos sobre o dia 1º de Aviv, a vida começa com o Cordeiro. E quando Jesus é batizado no Jordão, João Batista diz: eis o Cordeiro. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, depois do batismo, vai ao deserto, onde é tentado, onde vence a Satanás. E vem para a Galileia dos gentios. Evangelho de Mateus. Mateus era um discípulo, ele é judeu. E o Evangelho de Mateus é escrito, sobretudo, para os judeus. E é impressionante ver que, à medida que Mateus vai escrevendo, ele usa a expressão para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele vai buscar as profecias e demonstrar que aquele Cordeiro, vestido com a nossa roupa, um corpo como o nosso, gerado no ventre materno como nós o somos, embora com outra semente, a de Deus. Ele tornou-se o nosso irmão, para ser um redentor capaz. E quando Paulo começa a descrever que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e ele vem numa escada descendo, humilhou-se a si mesmo, primeiro tornando-se homem. A criação. Como homem. Veio como servo. Um Deus servo. Um Deus que trabalha por nós. Já está escrito pelo profeta. O Deus que vai ao encontro da criação perdida, desgarrada, ingrata, descendo ao seu nível. Como homem, como servo. Como servo, a morte. Ele que é o autor da vida. E morte de cruz. A pior de todas as mortes, um romano não podia mencionar a crucificação para um filho seu, tão terrível era a consideração. Por isso Paulo diz, a cruz é loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, mas para nós, sabedoria de Deus e poder de Deus. Mas a trajetória rumo ao Calvário começa aqui. Estamos no centro deste cenário. Os vilarejos à volta do lago, você pode olhar. Permanece Tiberíades. Iremos a Cafarnaum hoje. Mas Jesus amaldiçoou. Ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. E a profecia de Jesus cumpriu-se à risca, porque você verá muitas cidades reconstruídas com o mesmo nome, mas não Cafarnaum, mas não Betsaida. Todos estes rejeitaram o testemunho e por isso pereceram. Mas por que Jesus desceu tão baixo? Ele se tornou o que nós éramos, para que nos tornemos o que Ele é. Aleluia. Para que houvesse redenção, precisava haver parentesco. Nós nos vendemos à escravidão do pecado. Só um parente próximo poderia nos resgatar conforme a lei.
Então ele se tornou nosso irmão, Aleluia. com condição de pagar o resgate. Aquele que não conheceu o pecado, fez o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos filhos dos homens. Diz o salmista, os céus são os céus de Yahvé, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então ele se tornou filho do homem. E como tal, tinha autoridade na terra, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. O que dava autoridade ao homem Jesus operar na terra é que ele era filho do homem, e Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mas tornando-se filho do homem, ele abriu o caminho para que nos tornemos filhos do Deus vivo. Aleluia. E agora temos acesso a tudo quanto ele tem acesso. Temos herança a tudo quanto ele tem herança. E é por isso que Mateus traz de volta o profeta para que se cumprisse o que fora dito. Galileia dos gentios, terra de Zebulon, terra de Naftali. Nosso texto de hoje, embora a gente tenha lido no Antigo Testamento, o povo que andava em trevas, eu falava no outro ônibus, as trevas da dor, da opressão romana, da pobreza, da doença, da miséria, Galileia dos gentios, o povo oprimido, o povo que está em trevas, viu uma grande luz, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aliás, João já começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aleluia. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu aqui neste lugar, e aos que habitavam na região da sombra da morte, a esses a luz raiou, e desde então se ouve por toda a vizinhança, pelas aldeias, nas estradas poeirentas. Ele vai levantando discípulos que caminham com ele, dormindo sob o dossel das estrelas, comendo o pão negro dos peregrinos, bebendo a água cristalina das fontes, anunciando, é chegado o reino de Deus. Glória. Aleluia! É chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Mas neste lago, no qual ele tanto ensinou, nós vamos ler apenas um texto, porque o tempo é limitado, e temos o Novo Testamento, temos os evangelhos inteiros, e daqui a pouco nós estaremos lá no topo do monte, ouvindo outra vez, como se fosse da primeira vez, todo o sermão da montanha. Aleluia. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu estou lendo Mateus capítulo 12. Vocês não têm que nem olhar para mim, olha para o lago, olha para fora. Aqui não é o lugar de fechar os olhos, aqui é o lado de abrir os olhos e ver. Escuta, os seus ouvidos ouvem em qualquer posição. Então, aproveite o cenário, deixe-se envolver pela atmosfera, sinta a presença de Jesus aqui no barco. Ele é vivo, Ele está conosco, Ele vive em nós. Sua vida palpita, borbulha dentro do nosso... Uau, já quero pular. Ai do Redrick aqui na câmera, lá vou eu. Aleluia! É porque ele vive dentro de nós, borbulha dentro de nós. Mas aqui, ele atravessa e entra aqui. Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Olha aí, gente. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor, então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. E lá contou várias parábolas e a notícia se espalha e todo mundo vem, Jesus vai ensinando essa multidão. Mas depois de ensinar toda essa multidão, contar várias parábolas, algo vai acontecer. Jesus está cansado. Ele tornou um corpo como você. Andar o dia inteiro, chegou o fim do dia, você está cansado. Só que hoje está de manhã, você não está cansado. Mas Jesus entrou no barco, estava cansado. O que ele foi fazer? Dormir. Foi dormir. E de repente, a grande tempestade. Mestre, estamos afogando?
E ele se levanta. Aquieta-te. O mar obedece à voz Aleluia. daquele que estava lá no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito. Como? Pela palavra. Guarde essa palavra, porque eu voltarei a ela em Cafarnaum. A palavra que muda, a palavra que transforma, cria. Aquieta-te. Aquieta-te. Mas o que dissera Jesus ao entrar no barco? Passemos para o outro lado. A versão de Marcos usa esta expressão. Marcos é um evangelista que pega detalhes. Expressões que outros não usam, ele era muito observador. É a versão de Pedro, o Evangelho de Marcos. Passemos para o outro lado. Se Jesus disse, passemos para o outro lado, tão certo como o sol se levanta cada manhã, chegaremos do outro lado. Amém. Então vou descansar e vou dormir. Porque vou ficar acordado? Nós chegaremos do outro lado. O que importa é que haja no trajeto. Amém. Soprem os ventos, rujam as tempestades, revoltem-se as ondas. Nós chegaremos do outro lado. E por isso Jesus se levanta e diz, onde é que está a fé de vocês? Meus queridos, tantas lições poderíamos tirar daqui, mas quero deixar esta. Passemos para o outro lado. Amém. Jesus nos chamou, Ele nos levará ao destino. Passemos para o outro lado. Amém. Ele não disse que não haveria tempestades no caminho. Ele não disse que não haveria lutas. Sim, mas que importa? Os nossos olhos. E aqui está o segredo. Quero deixar um segredo com vocês. Tudo é uma questão de foco. Onde os meus olhos se fixam, encontro eu a estabilidade ou desestabilidade do meu mundo emocional. Se os meus olhos se fixarem em Jesus e os meus ouvidos se detiverem em suas promessas, não moverei o olhar do ponto central. E esse olhar infundirá em mim confiança, fé, coragem, serenidade, paz, nada que me cerca. Sejam as experiências turbulentas da vida, não afetarão o meu mundo interior. Porque aquilo que domina a minha visão determina o mundo dos meus sentimentos e determina o curso das minhas ações. Olhando para Jesus fixamente, o autor e consumador da fé. Que neste lago não percamos a esperança. Se fôssemos contar outra história aqui do lago, seria de Pedro. Quando Jesus manda vir sobre as águas, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Vem. Mas na hora que ele tirou os olhos da palavra e olhou para as circunstâncias, e aqui está o perigo, não tire os olhos das promessas. Não olhe para as circunstâncias. Não se fixe no problema. Não fique aquele tipo de oração, tipo depressão. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Você se levanta mais deprimido do que quando começou a orar. O que é isso? Você tem que se fixar na promessa, glória ao teu nome, praga alguma chegará à minha tenda, tu guardarás os meus pés de serem presos, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia. Tu me conduzirás em triunfo, tua boa mão me conduzirá, os meus olhos estão postos em ti, as tempestades da vida não me dominarão. Logo as suas emoções mudam. Amém. Sua atitude também vai mudar. Foco. Que nos foquemos. Está pronta para cantar? Aleluia, vem aqui, querida. Então, vamos para o outro lado. Passemos para o outro lado na realidade, mas guarde isso no mundo espiritual. Você chegará ao destino que Deus traçou para você. Amém.
Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim e tudo que orares, crendo em meu nome. Meu Pai promete, pela palavra, te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem. Ele o seguiu e se tornou um pescador. Oh, aleluia! Um dia o Senhor falou isso para você e para mim, e nós estamos aqui para cumprir o propósito. Porque o mundo é o mar e os peixes são homens que estão sem rumo e sem vida. O mundo é o mar, os peixes são homens sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. E hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quero teu braço lançando as redes em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando para Deus. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando pra